Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. São 1h15 da madrugada. Hoje é 10 de dezembro de 2020. Nós estamos se aproximando o final do ano. E esse ano de 2020 nós vimos muitas coisas. Quantas pessoas perderam entes queridos. Em toda a minha vida eu não vi morrer tanta gente igual morreu em 2020. E até o final do ano nós não sabemos o que irá acontecer. Mas eu venho aqui passar mais um dos meus vídeos, das minhas revelações, dos meus arrebatamentos, junto ao Espírito Santo de Deus. Mas eu queria deixar uma palavra aqui, e antes de eu contar a experiência que eu tive com Deus. Olha o que a palavra diz aqui em Jeremias 3,14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei, e vos tornarei uma cidade, e a dois uma geração, e vos levarei a Sião. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacenta com ciência e com inteligência. Você sabe o que quer dizer essa palavra aqui? Quando Deus manda o profeta Jeremias exortar o povo para se converter acerca de tudo que o povo vinha fazendo diante de Deus. E aqui no versículo 15, Deus fala assim: vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Essa ciência não é da terra. Essa inteligência não é terrena, muito menos é teóloga. Essa inteligência é dada por Deus. Então vamos lá. Eu queria contar aqui para os meus irmãos, eu estou meio sumido, porque eu só faço vídeo quando o Espírito Santo de Deus me revela, quando eu tenho algo da parte de Deus. Eu não pego testemunho de ninguém para poder passar. Muitos mesmo eu fico mandando vídeo para alguém, de algum homem carnal, que não gosta que toca no pecado. Não, eu não. Eu falo daquilo que o meu amigo Espírito Santo me dá para me falar. E enquanto eu tiver autoridade para fazer isso, eu vou fazer. Doa quem doer, seja o pastor que for, eu vou falar. Goste de mim quem gostar, eu não aceitei Jesus. A Bíblia diz que mais são os que descem ao inferno do que os que sobem ao céu. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Então vamos lá. Eu estava aqui há uns dias atrás e o Espírito Santo de Deus me levou no meio do alto ali onde a gente mora, e em vez de eu ficar no alto, eu fiquei mais embaixo, onde a gente ora ali no monte, e ali aparecia um rapaz conhecido meu e ele falava comigo assim: ô seu Flávio, o senhor tá vendo o diabo ali? Eu falei: eu não. E ele: olha ele ali, rapaz, ele vai me pegar. E eu vi aquela pessoa com muito medo. E de repente ele ficava se escondendo atrás de mim. Daqui a pouco eu via quando aparecia uma mulher, e aquela mulher ela tinha uma caixinha na mão. De repente aquela mulher se tornou uma nuvem negra, um espírito negro, e girou aquela caixinha na mão. E a partir dali, aquela mulher começou a invocar os demônios dos ares e das profundezas. E aqueles demônios entrou naquele rapaz que estava comigo, aquele rapaz me agarrou assim, ó, de uma maneira que eu não podia me soltar. E eu comecei a repreender ele foi perdendo as forças. Da maneira que eu tocava na testa dele, repreendendo ele, o olho dele virado para trás, ia sendo me dado o discernimento. Cada repreensão que eu dava nele, o discernimento daqueles demônios dos ares e do que era aquela mulher. Aquela mulher nada mais é do que uma bruxa. Uma bruxa ao qual tem poderes para invocar demônios dos ares e das profundezas. E o título desse vídeo vai ser Invocadores de Demônio em cima dos púlpitos. Muitos estão pregando o evangelho,
ao invés de pregar o firme fundamento, que é a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim das coisas que se espera, eles estão pregando um evangelho para levantamento de ego. Isso é reprovado diante da presença de Deus. E ali eu entendi que Satanás tem lançado em filmes, em desenhos. Quantos já ouviram falar em telepatia? Você sabe o que quer dizer telepata? Ou quando alguém vira para você e fala, você tem o poder, o pensamento positivo. Pensamento positivo não te exalta, não te engrandece, não te traz vitória e muito menos te salva. Aí você vai falar, que isso, pastor? Eu provo isso. Se você for ver Jó 40, 10, 11, quando Jó está ali, que o Senhor manda Jó cingir-se o teu lombo como lutador, e que Deus começa a falar com Jó, levanta-te daí, exalta-te, tu tens a mão poderosa como Deus, para parar o trovão, para abater o ímpio. Onde estava tu quando eu criei o mundo? Eu te faço essa pergunta, pastor. Eu te faço essa pergunta. Muitos que estão dentro da igreja, onde estava tu quando Deus criou o mundo? Onde estava eu? Por isso que a Bíblia diz aqui, vos darei pastores segundo o meu coração para que vos apacente com ciência e com inteligência. Mas essa ciência, essa inteligência não é terrena e nem teóloga. É espiritual e vem do alto. E naquele momento que eu ia batendo na testa daquele homem, que eu ia repreendendo ele, começou a me ser dado o discernimento que muitos bruxos estão por aí invocando demônio dos ares e da terra, muitos que estão pegando coisas que muitas das vezes apreciam em filmes, em desenhos, e trazendo, botando em cima do altar, citando essas coisas. Eles estão ensinando o povo a invocar demônio dos ares e das profundezas. Aí eu já tive duas pessoas que me perguntou, um presbítero amigo meu e um rapaz que está caminhando no evangelho, por que que na hora da palavra de Deus, muitos ficam quietos, não dão glória, não gostam, quando a palavra é de exortação, mas quando a irmã desconcertada, toda pintada, com salto desse tamanho, pega o microfone, a igreja se acende. Você quer que eu te falo, sem deixar um pingo de erro? Você quer? A mesma bruxa que eu vi, virando aquele botão, aquele espírito maligno, para invocar os poderes dos ares e das profundezas, é a mesma profetisa que está desconcertada em cima do púlpito. O pastor desconcertado, gente desconcertada em cima dos púlpitos pregando. Aquele espírito tem acesso de invocar para poder enganar as pessoas na igreja. E nós vamos ver muitas coisas acontecer, estrupo coletivo, em vários lugares, com excesso. Nós vamos ver em vários lugares excesso de pessoas surtarem uma atrás da outra, porque não irão aguentar esse tipo de legião de demônio. Aí olha aqui o que o salmista Davi fala. Salmo 58. Olha só. Acaso vós falais o que deveras? O próprio Davi aqui, quando ele bota aqui o título desse Salmo 58, é Davi reprova os ímpios. Não quer dizer que você está na igreja, porque tu vai aí, tu adora, mas se as tuas práticas é contrária à palavra, você é ímpio. Me desculpe. E olha o que a Bíblia diz. Antes no seu coração forjai a iniquidade, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos.
alienam-se aos ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, proferiram mentiras, têm veneno semelhante ao veneno de serpente, são como a víbora surda, que tem tapados os seus ouvidos, para ouvir a voz do encantador, o encantador e perito em encantamentos. Você vê que Davi, ele compara o homem, o qual conhece a palavra de Deus, não prega, não diz a verdade, não traz o povo a verdade de Deus, a ponto do meu amigo Espírito Santo me levar e eu ficar com vergonha. Eu vi um espírito da parte de Deus que prega o evangelho aprovado. Aí vocês me perguntam, quem é esse espírito? Eu vi o espírito de João Batista. O Espírito Santo falou, olha aí. E eu via eu grande, e eu via aquele espírito que saía da parte de Deus pequenininho lá embaixo. Sabe qual era a pregação daquele espírito? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Mas eu via João Batista bem pequenininho, despido de casa, de família, de veste. Não tinha um lugar para dormir, um lugar para recostar a tua cabeça, mas no deserto. O Espírito Santo me levou para me ver. E eu lá do alto me senti grande, eu fiquei com vergonha. E eu meio chateado, e o Espírito Santo me mostrando aquilo tudo. Será que você tem certeza do teu chamado de pastorado? Será que tu tens certeza? Porque Davi aqui ele fala, ó, acaso falais vós o que deveras, ó congregação? A justiça, julgai retamente, ó filho dos homens, ante os corações forjai iniquidade sobre a terra, fazei pesar a violência das vossas mãos. Aí você fala, mas eu não pratico violência. Enquanto você não pregar a verdade, o diabo começa a avançar e ganhar no campo. Não só no mundo, mas dentro da igreja. Porque você pode orar, jejuar. Quantas mesas de consagração? Ah, eu vou me achegar a Deus. Você vai se achegar a Deus? Para que consagrar? Se consagra e não vai para a guerra. E o que eu entendo de consagração, eu me consagro, me preparo em casa para ir libertar, para ir orar pelos enfermos, para pregar a palavra. Agora me consagrar, edificar só a minha vida. Todo aquele que Deus levantou na face dessa terra foi para pregar a verdade. Não teve um profeta, um pregador do evangelho, que ele não levou a verdade, não sofreu pela verdade. E que o ministério dele não era em prol de si próprio, mas era para alcançar a coletividade, transformar as vidas. Paulo, quando pregou para os gregos, não foi para os gregos continuar lá nas práticas deles. Você, quando aceitou Jesus, não foi para você vir continuar como você andava no mundo, com as tuas vestes de qualquer maneira. Não. Foi para você vir corpo, alma e espírito. O que é corpo, alma e espírito? Tem que haver mudança dentro de você para fora. Na tua alma, no teu espírito, no teu corpo, na tua vestimenta. Por isso que Deus me mostrou quando eu ia tocando na testa daquele rapaz, que eu ia repreendendo, várias coisas estão acontecendo, legiões e legiões de demônios dos ares e das profundezas estão entrando na mente, nos corações das pessoas, dentro das igrejas estão fazendo festa, enquanto muitos estão deixando de pregar contra a saia curta, contra a calça, contra a maquiagem, o cabelo pintado, contra a unha pintada. Higiene não é vaidade. Você ter higiene com o teu corpo é mais do que necessário. Agora, o que excede a higiene é vaidade.
E ali o Espírito Santo me levou para me ver o espírito de João Batista. Aí olha o que está escrito aqui. Ó, em Salmo 62, minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinarás o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam com o ânimo de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Você vê que Davi aqui, ele exorta o povo e fala a respeito de quantos homens bendizem com a boca, mas maquinam o mal, maldizem. O que é maquinar o mal? É quando eu ouço alguém pregando a verdade, eu não dou ouvido à verdade, eu ainda saio falando de mau coração, mas você não está falando de mim. Você está falando do Espírito que anda comigo, que é o Espírito de Deus e que me revela essas coisas para mim botar os vídeos aí. Cuidado. Porque Belsazar, em Daniel 5, ele viu tudo que Deus fez ao pai dele, Nabucodonosor, em Daniel capítulo 4. O sonho de Nabucodonosor, Daniel foi lá e revelou para ele. Depois de um ano, se cumpriu quando Nabucodonosor começou a se engrandecer, olhar para o poder dele, começou, não é essa a grande Babilônia, o qual eu edifiquei? Não é essa a grande Babilônia, o qual eu consegui com o meu poder? De repente desceu um vigia do céu, um anjo, falou, de ti é tirado o reino, segundo a visão que ele tinha dado e Daniel interpretado para Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou lançado no meio dos animais. Erva ele comia, o cabelo do corpo cresceu, as unhas, como um animal. Até que um dia ele reconheceu que o Altíssimo governa sobre as nações. Até quando você, pastor, vai achar que Deus vai aturar o pecado dentro da tua igreja, no meio da tua casa, e você de boca calada? Até quando? Vocês estão esquecendo que a graça de Jesus Cristo dura enquanto há vida. Depois da morte, segue-se ao juízo. Se tu fechar o olho no pecado e Jesus Cristo não quiser ter misericórdia da tua vida, infelizmente para você não resta mais o que fazer. Porque a própria Bíblia diz que aquele que conheceu a Cristo, mas continua deliberadamente pecando, ele anula o sacrifício de Cristo, põe o Filho de Deus por imundo e não há mais nada a fazer. Até quando tu vai endurecer o teu coração? Até quando? Aí, olha o que aconteceu. O Espírito Santo me deu aquilo ali e aquilo começou a me vir na mente várias coisas a respeito de telepatia. Quando alguém fala, né, a respeito de telepatia, ele está dizendo nada mais, nada menos que você tem o poder de invocar demônio dos ares e demônio das profundezas. Aí você fala, como que tu sabe isso, meu irmão? Aí se você for lá em Daniel capítulo 5, quando aquela mão desce do céu e começa a escrever mené, 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 tekel, passim, o que significava aquilo? O que significava? Quem pôde ler? Os magos, astrólogos, que eram instruídos segundo a razão humana? Não, mas Daniel, um cativo de Judá, o qual se separou, jejuou, orava a Deus de manhã, de tarde, de manhã ao meio-dia e à tarde,
Então Deus ele quer separação. Deus ele quer alguém que realmente se interesse pelas coisas do reino. Então Daniel foi lá e leu as escrituras e entendeu. Por que que eu entendi quando eu batia na testa daquele homem? E que eu ia coisando e ia me dar desses discernimentos. A ponto de eu estar dentro da minha casa, nós estamos chegando ao final do ano. Todo final de ano, muitos comemoram Jesus Cristo, que ninguém nem sabe se é o nascimento de Cristo. Ninguém prova nas escrituras que 25 de dezembro é o nascimento de Cristo. Ninguém prova aonde a idolatria do passado vem assumindo os púlpitos das igrejas e muitos estão lá representando o espírito natalino. Aí eu te pergunto, o espírito natalino existe na Bíblia? Deus está nisso? Isso é o mesmo espírito do mundo. Aí Deus me mostrou aqui um personagem do desenho da Frozen, aquele Olaf. Me mostrou ele um demônio terrível que põe as crianças agitadas. E quando eu bati o olho nele, que eu começava a olhar, ele corria numa velocidade para mim não poder enxergar ele. Quantas bruxas estão disfarçadas de princesa? As princesas, as caricaturas de princesa em filmes e em desenhos são bruxas que estão ali tirando a atenção do teu filho da palavra de Deus, porque a Bíblia diz o quê? Ensina o caminho que o teu filho deve andar. Ainda que ele se desvie, um dia ele lembrará e voltará. Porque o próprio Jesus, aonde ele passava, ele dava o entender da palavra até as criancinhas. E pai e mãe hoje não quer fazer isso. Quer dar o entender, é iludir. Até quando? A própria Bíblia diz aqui, ó, acerca de engano. Aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. A minha alma espera somente em Deus. É minha defesa, é minha salvação. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinarás o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como a parede encurvada e a sebe pouco segura. O que é uma sebe pouco segura? É algo que é cercado, mas o inimigo pode entrar. Não tem segurança. Por que que Daniel conseguiu entender as letras e por que que muitos estão dentro da igreja hoje e são enganados? Por falta de zelo na palavra de Deus. Jesus não vai descer do céu para repreender a tua mulher. Jesus não vai descer do céu para dar um salavanco no teu filho. Porque quando ele estava na terra, se você for em Lucas 23, 31, os cambistas estavam dentro do templo fazendo bagunça. Jesus entrou virando a mesa, passou a mão no chicote e meteu-lhe o chicote. Ele mostrou que nós podemos fazer ou tomar uma certa atitude, mas a própria Bíblia diz irai-vos, mas não dê lugar ao diabo debaixo do sol. Então você vê o quê? Que se eu concordo, se eu aceito aquilo que está acontecendo embaixo do meu comando, eu sou participante daquilo. Me perdoa, mas eu tenho que falar a verdade. A ponto de Deus me mostrar o espírito de João Batista e eu ficar com vergonha. Sabe por quê? Porque o João Batista não precisava de 4 paredes. É errado, pastor. Não, eu tenho uma igreja. Não é errado. Mas uma coisa eu te falo. Nós reclamamos muito, fazemos pouco. E o evangelho é anunciado muito pouco pela igreja. E muitos ainda anunciam ele de forma errada. A ponto de o Espírito Santo me levar perto de um lixo e eu perguntar ao Espírito Santo assim, quando que o Senhor irá me levar?
E o Espírito Santo não quis me responder aquela palavra, porque eu não preciso saber. Mas eu tenho que fazer a vontade dele. E o que o Espírito Santo fez? Começou a me levar em alguns lugares, em meio à prova que eu estava, para me poder ver e entender se o que eu estava fazendo, por que eu estava meio triste, meio abatido. O Espírito Santo me levou, me mostrou uma mãe de santo conversando diretamente com o diabo reclamando de mim, da nossa igreja, que a igreja da gente atrapalha ele. Depois o Espírito Santo, eu tinha que cortar uns bambu aqui. O Espírito Santo me levou e me mostrou, o diabo tinha botado uma jararaca, uma cobra, para me morder lá no pé do bambu. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é ser amigo do Espírito Santo? Tem noção? Aí eu fico olhando quantas pessoas aí sofrem cada coisa, estão descendo a sepultura, mas eu e você, nós estamos aqui. Valorize o que o Espírito de Deus tem feito por ti. Aí o Espírito Santo me levou e me mostrou, eu vi a minha esposa com a minha filha no colo, e o Espírito Santo falou, olha aí, quantas pessoas eu usei para usar de misericórdia com ela. Aquilo ali me animou, levou meu ego lá em cima. Sabe por causa de que isso? Porque às vezes nós achamos que agradando as pessoas, deixando de falar a verdade, nós estamos fazendo certo, mas não. Quando eu deixo de falar a verdade, quando eu omito, quando eu prego aquele evangelho, obedece a palavra, larga o pecado. Que pecado? Obedecer qual palavra? O que fazer? Ficou um negócio em vão. A mesma coisa. Muitos dizem que não gostam que pregam a lei. Se eu não prego a lei, para que Jesus morreu? Se não existisse a lei, também não existiria a graça. Se não existisse a lei, como eu ia saber o que é pecado? Então é uma engrenagem. Ou nós passamos a pregar a verdade, ou o povo vai continuar enfermo, doente, condenado diante de Deus, dentro da própria igreja. E Deus tem parado de operar em vários lugares. Muitos sinais que estão acontecendo não é Deus. São espíritos malignos dos ares e das profundezas que estão operando. Aí o Espírito Santo foi, me mostrou, me revelou. Ele já tinha me revelado. Um espírito que ele é um escorpião. E o Espírito Santo me levava e falava assim, cuidado com ele. Eu ia e falou, repreende ele. Eu repreendia ele, aparecia uma algema, ele ficava com as mãos para trás, eu repreendia ele. Ele era algemado, um escorpião. Aí esses dias atrás, Deus me revelou mais 2 demônios. Gêmeos. 2 demônios gêmeos. Aí o que me traz a lembrança? Me traz a lembrança os signos do zodíaco. Se você for ver o signo do zodíaco, eles começam a vir lá dos gregos, de Roma para cá. Aí quando alguém te pergunta assim, você nasceu em que mês? Eu nasci em fevereiro. Então tu é peixe. Sabe o que quer dizer isso? Ela está virando para você e te falando assim, você nasceu em fevereiro? Qual o signo que rege fevereiro? É a mesma coisa de falar, o demônio que rege fevereiro é o demônio de peixe. Aí, eu estava aqui em casa, o Espírito Santo arrancou meu espírito e me mostrou. Eu vi Satanás, foi o que o próprio apóstolo Paulo falou.
que não me surpreendo de obreiros fraudulentos, porque o próprio Satanás se transformará lá em anjo de luz para enganar os escolhidos. Eu vi um demônio se transformar num trator da marca Grale, novinho na minha frente, e partiu para dentro de mim para derrubar o esteio da minha casa, mas um trator novinho, grande, e o Espírito Santo falou, repreende ele. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Daqui a pouco ele virou um carneiro. Aí eu te pergunto, no signo do zodíaco tem carneiro? Aí depois eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Dali aquele carneiro secou, caiu de lado. De dentro dele saiu aquele demônio magro, feio, horrível. Saiu na minha frente assim, desceu aqui perto da minha casa para baixo. Aí vamos lá, para a gente estar terminando, para esse vídeo não ficar muito longo. Eu perguntei ao Espírito Santo, quando o Senhor irá me levar? E o Espírito Santo não me respondeu, porque não cabia naquele momento saber disso. Mas o Espírito Santo me mostrou um lixo. E naquele lixo, quando eu perguntei se ele se afastava para trás das minhas costas, aparecia um isqueiro na minha mão, eu botava fogo no lixo, o lixo emanava uma fumaça e eu me afastava da fumaça. Sabe o que eu entendi? Que para o Espírito Santo me levar, eu tenho que me afastar do pecado. O lixo representa o pecado. E a fumaça, aquilo que deriva do pecado. Porque o pecado, vamos supor, o pecado de sensualidade, a mulher que usa uma roupa sensual, que usa batom na boca, pinta os olhos, ela quer chamar a atenção. E quando ela chama a atenção de alguém que ela passa, alguém olha e deseja. Essa é a fumaça do pecado. Porque o pecado já está nela. Mas a fumaça que está nela veio. Você tem entendido qual o mistério de Deus? Como que as coisas... Lê lá em 23:11, segundo as Reis, olha o que a Bíblia fala aqui, ó, 2 Reis 23:21. Olha o que a Bíblia diz, ó. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa do Senhor, Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como ela desde o dia dos juízes, que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel. Está a Páscoa, se celebrou o Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafim, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá, em Jerusalém. Os extirpou Josias para confirmar a palavra da lei, que estava escrita no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Você vê o que é força. Você vê feiticeiro, prática, os terafins, os ídolos, adoração. Mas você vê que toda vestidura, em qualquer lugar que tu for, alguém que adora um ídolo, qualquer coisa, ele põe um ídolo no corpo. Alguém que vai lá para torcer pelo Flamengo, ele sempre leva alguma coisinha, ou para o Fluminense. Ele leva uma camisa no corpo, ele leva um boné. Então, meus irmãos, a palavra de Deus ela está sendo bem clara. Convertei-vos de todo o seu coração. Porque não adianta passar a prova, vai viver o evangelho o resto da vida passando prova, e no final daqui Jesus vai abrir o livro das obras e o livro da vida. E simplesmente muitos estarão no livro das obras
e vai ser falado com ele: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Eu não quero. Quem dera que eu pudesse ter o poder de mudar o mundo. Nem Deus quis fazer desse jeito. Mas eu tenho o poder de levar a verdade do Espírito Santo ao mundo. Esse poder o próprio Jesus me deu. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura que crê. Todo aquele que crê. Todo aquele que crê e se batizar será salvo. Falarão novas línguas. Colocará a mão nos enfermos e serão curados. Se tomar algo mortífero, não sofrerão dano algum, igual muitos estão com medo da vacina do coronavírus, que está vindo aí, estão achando, é a China, é a China. Para mim não é a China, não. Para mim a mão de Deus foi o anjo da morte, eu vi na minha porta. Você queira crer ou não, eu vi com esses olhos aqui, ó. E eu não ponho testemunho aqui sem botar a cara, eu ponho a cara porque eu sei em quem eu tenho crido. Aí olha o que a Bíblia fala em 2 Reis 24:8. Ó. Tinha Joaquim 18 anos de idade de quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já seus servos estavam cercados. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia. Ele e a sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus eunucos, o rei da Babilônia os levou preso o ano 8º do reinado, e tirou dali todo o tesouro da casa do Senhor, tesouros da casa do rei, fendeu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Judá, ao templo. Aí você vê aqui, em 2 Reis, fala que Nabucodonosor veio e tomou. Olha as situações. Enquanto Josias fez certo, ele foi engrandecido, não houve rei igual a ele. Enquanto Joaquim, aos 18 anos, fez tudo que era mal, foi preso, cego, e os filhos mortos à espada. Para você ter noção do que é desobediência. Nós estamos na era da graça. Aí olha como que as coisas. Nabucodonosor leva os vasos dele para a Babilônia. Aí entra aquilo que eu falei de Belsazar, Daniel 5. Mesmo Belsazar, filho de Nabucodonosor, cresceu vendo os prodígios que Deus fez na Babilônia, viu Mesaque, Sadraque e Abidnego ser lançado na fornalha de fogo, e o quarto homem apareceu. Isso aí não traz mais ibope não, né? Mas eu prego, porque Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles são exemplo de servo de Deus. Daniel nem se fala. Ele viu Daniel ser lançado na cova dos leões. Ele viu tudo que Deus fez e falou. Mas o que ele fez? Pegou esses mesmos vasos de ouro e introduziu aonde? No meio dos grandes da Babilônia, tomando vinho, das concubinas, festejando, no meio de pessoas que eram praticamente pagãs. Era um povo pagão diante das coisas santificadas de Deus. Santa, que eram consagradas ao templo. Aí tu acha que Deus vai deixar passar o púlpito, entrando gente, mulher pintada de tudo enquanto é jeito? Por isso que Deus me mostrou o evangelho aprovado. É arrependei-vos. Se alguém quer criar carreira no evangelho, quer ser reconhecido, quer agradar a multidão, me desculpe, meus pastores, amigo meu. Se você quer adorar time, me desculpe. Cuidado por isso, porque isso vai ser querosene na sua alma, aonde o fogo não paga e nem o verme morre. Amém? Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus, e medita nessas coisas que eu falei, nessa experiência que eu tive, porque o Senhor, Ele é fiel para dar experiência a cada um de nós.
Do mesmo de jeito que deu Sadraque, Misaque e Abidinego, e a Daniel, mas eles foram separados, então se separa, porque Jesus Cristo ele está voltando e ele quer uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.